Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria. Dr. Luiz Renato Amaral Ribeiro é engenheiro mecânico com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho e supervisor de radioproteção pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Atualmente exerce a função de coordenador da área de Meio Ambiente, Segurança, Saúde Ocupacional e Sistema de Gestão, integrada da multinacional Arauco do Brasil, Sociedade Anônima, com sede no Paraná. O Dr. Luiz Renato veio de Curitiba, acompanhado da dona Elisete Ribeiro. Pode levantar. Seja bem-vinda. O Luiz Renato e a Elisete, eles são casados há 27 anos, têm 2 filhos. O Dr. Luiz Renato, além disso, ele é diretor regional e presidente do capítulo 005 de Curitiba. Querido, é com muita alegria que eu passo o microfone às tuas mãos. Muito bem, boa noite. É com muita alegria, muita satisfação que eu estou na minha terra. Nós estamos emprestados ali no Paraná, já há 23 anos, nós moramos em Curitiba, mas hoje, quando o avião estava chegando em Porto Alegre, nós vindos de Curitiba para cá, sobrevoando aquela entrada do Rio Guaíba, a gente sente alguma coisa diferente bate no coração da gente. Porque lá no Paraná eu costumo dizer que eu sou brasileiro de nascimento, mas gaúcho pela graça de Deus. Então é diferente. Você está na sua terra, você se sente em casa. E aqui nesta terra, aqui no Rio Grande do Sul, foi que eu encontrei um presente que Deus me deu. Porque na palavra de Deus tem um texto que diz assim, que o homem que encontra uma esposa, ele recebe um presente do Senhor. Eu gostaria que a Elisete ficasse em pé mais uma vez. Eu gostaria de apresentar para todas as senhoras e senhores o meu presente. Foi esse presente que o Senhor me deu lá em Caxias do Sul. Hoje é assim, mas não era desse jeito. A gente foi aprendendo, o tempo nos ensinou com alguns erros e alguns acertos na caminhada, nós podemos hoje chegar onde nós chegamos. Eu nasci, quando eu falo lá no Brasil, que eu brinco com o pessoal que eu estou indo para o exterior, eu vim para o Rio Grande do Sul, eu estou no exterior. Quando eu falo no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e outros estados, que eu comento o nome da cidade que eu nasci, poucas pessoas conhecem. Hoje eu tenho certeza que a grande maioria vai saber aonde fica e que cidade é esta. Eu nasci em São Luís Gonzaga, lá nas Missões, alguns anos atrás, de uma família muito próspera naquela cidade. Um dos meus ancestrais é fundador daquela cidade, talvez o meu tataravô é fundador da cidade. Então aquela família tem uma importância muito grande naquela localidade. Tem um nome tradicional muito forte naquele município. Praticamente mandava e até hoje tem uma influência política e econômica muito forte naquele lugar. Só que existia 2 ramos da família. Aquele ramo que mandava e tinha dinheiro, e o outro ramo que não mandava e não tinha dinheiro. E eu não sei por que cargas d'água o Senhor me fez eu nascer de um lado que não tinha influência e não tinha dinheiro. Mas só que eu aprendi uma coisa desde criança. Eu fui ensinado a ter orgulho do meu nome. Mas não é um orgulho, uma satisfação de pertencer àquela família. É um orgulho de se achar melhor que as outras pessoas. Então eu cresci de uma certa forma com arrogância e me achando melhor que as demais pessoas. Quando a gente é criança, nós que somos pais, nós que temos filhos, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala para os nossos filhos. O meu pai,
desde que eu me lembro, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, o meu pai dizia para mim que eu era um filho adotado, que ele tinha me encontrado numa fazenda e tinha me trazido para dentro de casa e tinha me adotado. Ele fez essa brincadeira comigo até no dia do meu casamento. Ele contou para Elisete no dia do meu casamento que ela estava casando com um filho adotado dele. Se hoje alguém chegar para qualquer um de nós, que tem mais de 30, 40 anos de idade, e dizer assim, você é um filho adotado, eu te adotei, o teu pai chegar e dizer para você assim, você foi adotado, você vai até rir daquilo. Acha até interessante, não tem importância nenhuma. Mas fala isso para uma criança. Aquilo marca. E eu sonhava um dia encontrar a minha família. Eu imaginava nos momentos difíceis, naqueles momentos de amarguras, eu imaginava, aonde será que está a minha família? Quem será que é o meu pai? Aonde que eu nasci? Para criança era difícil, era complicado. E eu venho de uma família que o meu pai era extremamente ausente. O meu pai, eu estava brincando aqui na mesa agora com uma tia minha que estava aqui, que ela infelizmente não pôde ficar no evento, que ela vai viajar daqui a pouco para o exterior, e então ela tinha uns compromissos, não pôde ficar. Eu lamentei ela ter saído porque ela seria testemunha. Ela não conhece o outro Renato, ela conhece aquele Renato antigo. Mas não tem problema, ela vai ter uma oportunidade para ela ouvir essa história. E eu estava comentando até ali sobre isso, o meu pai era um homem muito ausente, e ele jogou toda a responsabilidade da minha casa para minha mãe. E a minha mãe, uma mulher extremamente autoritária, teve que assumir o papel de pai e mãe, e nos criou como ela pôde. Mas eu tinha uma coisa comigo, eu sempre quis estudar. Eu queria estudar, eu queria fazer alguma coisa na vida. Só que existia dentro de mim uma coisa no meu peito, eu tinha uma dor nessa região aqui. Parece-me que tinha uma mão, alguma coisa que me apertava o meu peito. E eu não contava isso para ninguém. Eu tinha medo de contar para as pessoas, porque eu pensava assim, eu vou contar isso para minha mãe, para o meu pai, eles vão descobrir que eu estou doente e vão querer me levar para o hospital. E eu não queria, então eu não contava. Por volta de 12, 13 anos de idade, eu descobri um, entre aspas, medicamento para aquele problema. Eu tomei pela primeira vez na minha vida um copo de cerveja. Aquilo me fez um bem. Saiu aquela coisa do meu peito, eu digo, poxa, que coisa boa. Então todas as vezes que eu estava triste, todas as vezes que eu estava alegre, todas as vezes que eu tinha qualquer problema dentro da minha casa, eu bebia. Bebia para ficar alegre, bebia porque estava triste, bebia porque tinha problema. Sempre era um motivo para beber. E eu imaginava que o dia que eu sair de casa, a minha vida vai mudar. Eu vou deixar os meus problemas dentro da minha casa e vou embora. E os meus problemas ficam tudo aqui e eu vou começar uma nova vida num outro lugar, sem problemas. Digo, é isso que eu vou fazer. Chegou um determinado momento, digo, eu vou estudar. Sempre sonhando em fazer o curso de engenharia. Eu quero estudar, vou estudar, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu tinha consciência que para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, tinha que estudar. Eu fui fazer um teste vocacional no colégio, era muito comum naquela época, hoje eu não sei se ainda acontece, mas eu creio que sim. E eu fui fazer um teste vocacional e a professora de português fez o teste vocacional e me disse assim, Renato, você pode fazer qualquer coisa, menos ciências exatas, engenharia está fora, você nunca vai ser engenheiro. Eu digo, mas professora, mas é meu sonho, eu quero fazer engenharia. Ela disse, não, mas você não tem jeito, você não vai fazer engenharia. Eu digo, por quê? Ela disse, você já olhou o teu boletim? Pega teu boletim e dá uma olhadinha. Olha as tuas notas de física e de matemática. Eu peguei, fui olhar lá, olhei, digo, puxa vida, é verdade. As notinhas eram tudo coloradas, tudo vermelhinha. Digo, tá ruim, tá complicado. Mas aí eu tomei uma decisão naquela ocasião. Digo, eu vou estudar. E eu vou aprender física e matemática, porque eu quero fazer engenharia. E eu aprendi, estudei, aprendi.
ficou maravilhoso estudar física e matemática, tanto é que eu consegui fazer o curso de engenharia. Mas antes, eu estava lá em Santo Ângelo, nasci em São Luís e fui me criar, a minha família foi morar em Santo Ângelo. Eu estava em Santo Ângelo, a cidade tranquila, a vida correndo tranquila, mas eu não tinha perspectiva nenhuma. Fiz o vestibular em Caxias do Sul, aí já um grande centro para mim na época, e fui fazer engenharia mecânica na Universidade de Caxias do Sul. Naquele momento que eu entrei na universidade, há mais de 30 anos atrás, nós éramos menos de 5% da população brasileira estava numa universidade. Então, se eu era arrogante e orgulhoso, naquele momento eu achei que eu era o cara. Agora sim a minha vida vai mudar, agora as coisas vão dar certo, agora tudo vai caminhar de forma diferente. Só que quando eu cheguei em Caxias do Sul, eu imaginei que eu tinha deixado para trás todos os meus problemas, todas as angústias, toda a tristeza, tudo aquilo que me incomodava, eu deixei em Santo Ângelo, deixei com a minha família lá em São Luís Gonzaga, não veio junto comigo. Eu me enganei. Eu encontrei nessa cidade pessoas maravilhosas, colegas de aula, colegas que eu tenho relacionamento até hoje. E nós tínhamos exatamente os mesmos problemas. Nós tínhamos um problema, a gente sentava numa mesa de um bar e resolvíamos os problemas do mundo inteiro, mas não resolvíamos os nossos problemas. Nós bebíamos. A gente achava que sabia parar e nós sabíamos parar. A gente parava quando terminava a bebida que nós tínhamos para beber. E a situação foi correndo, o mundo foi passando, o tempo foi passando, e chegou a minha formatura. Eu me formei, digo, agora sim a minha vida realmente vai mudar. E mudou. Eu fui trabalhar numa grande indústria metalúrgica em Caxias do Sul. Nessa empresa, naquele momento, a economia brasileira, ela estava muito acelerada. As empresas estavam buscando os engenheiros dentro da universidade. E os salários na época também estavam assim muito altos para o engenheiro mecânico. E foi um momento muito especial. E eu pude escolher uma empresa para trabalhar. Chegando nessa empresa, comecei a trabalhar, engenheiro recém-formado, até comecei a trabalhar um pouquinho antes da minha formatura, já contratado como engenheiro. Eu conhecia uma moça na área de recursos humanos, que trabalhava no departamento pessoal naquela época. E começamos a namorar. Como todo mundo fazia, como todo mundo era comum, era normal, nós praticamente fomos morar juntos, mas nós não casamos. E achando que aquilo tudo era normal, ela tinha um apartamento, eu tinha um apartamento, cada um tinha sua casa. Quando estava tudo bem, nós morávamos ou na casa dela, ou morávamos na minha casa. Quando as coisas ficavam ruins, cada um ia para o seu canto, nós nos reconciliávamos, voltávamos a morar juntos, porque achávamos que aquilo era correto, achávamos que aquilo era certo. Só que eu tinha no meu coração um desejo de ter uma família de forma organizada, eu queria casar. E aí eu fui falar com ela, e ela não quis casar. Ela disse, não, eu não quero casar, porque ela vinha de uma situação, de uma família também, totalmente desestruturada, onde o casamento era uma coisa muito complicada, e ela não quis casar. Eu digo, tá bom, então vamos continuar essa situação desse jeito, vamos ver onde é que nós vamos parar, vamos ver o que vai dar, tal. Mas aí tem uma providência de Deus no caminho. O Senhor colocou a mãozinha no nosso relacionamento e ela ficou grávida. E ela resolveu casar. Nos casamos, ela está aqui, 26 para 27 anos atrás, nós nos casamos, tudo certinho, tudo bonitinho. Logo depois do nosso casamento, 6 meses depois, nasceu o Júlio César. O Júlio César, hoje, ele é engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, se formou agora, fazem 15 dias que foi a colação de grau dele. Então, um dia o meu filho chegou para mim e disse assim para mim, ele me chama de velho, um velho carinhoso, uma coisa assim gostosa, como ele me chama, e ele chegou e me abraçou, e ele foi e me disse assim, velho, eu quero ser que nem você, eu quero fazer engenharia. E eu olhei para ele e digo, filho, mas por que você quer fazer engenharia? E seguir os meus passos. Ele disse que você é um cara legal.
Aí eu me lembrei de um outro menininho que tinha lá atrás, que não queria seguir os passos do pai dele. Eu não queria seguir os passos do meu pai, porque tudo aquilo que ele fazia e as coisas erradas que ele fazia na minha casa machucava muito as crianças. E eu não queria seguir os passos dele. Então, quando eu vi o meu filho seguindo os meus passos, digo, poxa, estou fazendo alguma coisa certa. Logo depois que nasce o Júlio César, 1 ano e 5 meses depois, o Senhor nos deu de presente a Ana Carolina. Nasceu a Ana Carolina. A Ana Carolina está com 24 anos hoje. A Ana Carolina vai colar grau agora no dia 29 de agosto, na Universidade Federal de Curitiba, Universidade Federal do Paraná. Ela vai colar o grau de medicina, é médica. Eu até brinco com ela que agora, onde eu for, eu vou levar ela junto, porque ela vai ser a minha médica particular. Então, essas coisas é o que Deus faz na nossa vida. Muito bem, retrocedendo um pouquinho no tempo, nós nos casamos e ficamos morando em Caxias do Sul. Na vida parecia que estava tudo normal, tudo tranquilo, tudo em ordem. Eu chegava em casa e a Elisete começou a me falar algumas coisas estranhas. E ela me disse que ia morrer. Ela disse que sentia que ela tinha alguma coisa, que ela ia morrer. Nosso casamento estava complicado, a situação não estava lá muito boa. 2 ou 3 anos de casados, já tinha os 2 filhos. E aí eu pensei, se essa mulher morre, eu vou ficar com uma dificuldade financeira, vou ter despesas, vou ter uma série de coisas aí que não está certo. Eu tenho uma estratégia sensacional, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer um seguro de vida. Fui lá no banco, fiz um seguro de vida, claro que o beneficiário era eu era beneficiário dela e ela era minha beneficiária. Mas como eu não ia morrer, quem queria morrer era ela, quem ia receber o dinheiro era eu. Então, está resolvida a situação. Para conseguir fazer o seguro, eu tive que levar ela lá no banco. O gerente do banco nos atendeu fora de hora, às 18 horas, nós fomos lá no banco, ela assinou a proposta na frente do gerente, o gerente explicou para ela o valor, porque ele achou, desse cara vai matar essa mulher. Vontade deu, viu? Nunca tentei, mas vontade até, às vezes dava. E aí ele explicou para ela a pólice, ela olhou, assinou, concordou, e aí eu comecei a esperar, digo, essa mulher daqui a pouco vai ser atropelada por um ônibus, ela vai morrer. Ela disse que vai morrer, eu vou esperar. Graças a Deus que não aconteceu nada, porque eu ia pegar o dinheiro e eu ia gastar na outra semana. E aí chegou um momento que nós estávamos, eu era gerente de uma empresa em Caxias do Sul, a situação financeira estava muito boa, minha carreira tinha sido alavancada dentro dessa companhia, então eu me achava um cara bom. E aí eu falei para a Elisete, digo, eu vou montar um negócio aqui em Caxias do Sul. Vamos montar um negócio, estou trabalhando de empregado, ganhando dinheiro para os outros, vamos montar o nosso negócio e eu vou ficar rico. Perfeito. Montamos uma empresa, o Collor assumiu, o plano Collor, etc, etc. Acho que vocês já imaginam a história, quem estava trabalhando na indústria, no comércio naquela época. A nossa empresa fez assim e fez assim. Nós fomos literalmente à falência, mas eu tinha saído daquela empresa onde eu era gerente para tocar o meu negócio. E aí eu estava desempregado. Aquele cara que sabia tudo, aquele cara que tinha solução para todos os problemas, aquele cara que sabia resolver tudo, que só tomava uísque. O uísque com menos de 12 anos era um uísque ruim, só tomava uísque importado, já estava tomando só cerveja importada, porque eu estava num outro patamar. Porque quando eu vi o meu pai chegar bêbado muitas vezes lá na minha casa, quando eu era criança, eu vi meu pai chegar embriagado muitas vezes em casa. E eu achava que bêbado era o meu pai, porque o meu pai tomava cachaça. Eu estava tomando uísque. O uísque antigo, o mais novo que eu tomava era de 12 anos, 25 anos. Uísque fino, tomava cerveja importada, então eu não era bêbado. Eu bebia socialmente, só que eu era muito social, bebia demais. E eu tinha prometido para mim uma coisa,
Eu tinha prometido para mim que os meus filhos não iam me ver chegar bêbado em casa. E isso eu cumpri rigorosamente. Os meus filhos não me viram nunca chegar bêbado em casa. Eu ficava bêbado dentro da minha casa. Eu fazia pior que o meu pai, que eu não queria imitar ele. Nós, quebrado daí em Caxias do Sul, digo, e agora o que vamos fazer? Vou para cá, vou para lá, vou para um lado, vou para outro, vamos embora para Porto Alegre. Aí eu disse para Elisete, Porto Alegre é muito perto de Caxias, não dá. Então eu já sei, vamos embora para Belo Horizonte. Não tinha dinheiro. Eu arrumei uma carona e fui embora para Curitiba. Recomeçar minha vida, me achando que eu chegava em Curitiba e na semana seguinte as empresas iriam correr atrás de mim e me contratar. Foram 4 ou 5 meses até eu me localizar, me instalar lá e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar numa empresa multinacional japonesa. Um dia eu cheguei em casa, a Elisete já estava lá com as crianças. Eu chego em casa e a Elisete me chamou e disse assim, o Júlio me fez uma pergunta hoje. Ele perguntou aonde que você está morando. Eu digo, como, onde é que eu estou morando? Eu estou morando aqui. Dizia, mas ele não te vê mais. Porque eu coloquei como prioridade na minha vida ganhar dinheiro e trabalhar. Eu esqueci que tinha mulher, que tinha filhos, que tinha casa. Eu ia na empresa e trabalhava de segunda a segunda. Eu costumo brincar com os japoneses lá da empresa, que eu digo que eu ganhei deles na forma de trabalhar. Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu ia na empresa todos os dias, inclusive sábado e domingo. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e retornava para casa às 10h30, 11 horas da noite. O Júlio já estava dormindo. Eu saía de manhã, ele estava dormindo, retornava à noite, ele estava dormindo. Então ele não me via. Ele não sabia onde é que eu estava. E eu fui abandonando a minha casa. Mas voltei aí já com um padrão um pouquinho melhor. As minhas bebidinhas estavam lá, cervejinha, o whiskyzinho, porque o bêbado ele não toma bebida normal, ele toma cervejinha, cachaçinha, o whiskyzinho, tudo pequenininho. E eu tinha um copinho para tomar cerveja e para tomar uísque. O meu copinho, que as crianças até brincavam, o copinho do papi. O meu copinho cabia 5 pedras de gelo e uns 500, 600 ml de uísque. Eu tomava 1, 2 e achava aquilo normal. Quando a Elisete reclamava de alguma coisa, que eu estava bebendo muito, eu dizia, poxa, Elisete, tu não entende. Está reclamando do quê? Tu tem tudo. Ela só não tinha um marido. O resto ela tinha. Então são essas coisas que foram criando uma dificuldade muito grande no nosso relacionamento. Eu vou te convidar para você contar um pedacinho também. Boa noite. Não era fácil, né? Mas eu também não era fácil. Eu vim de uma família italiana bem complicada, não queria casar mesmo. O relacionamento do meu pai e da minha mãe foi muito complicado. E quando nós nos conhecemos, eu, assim, não imaginava que ia ficar com o Renato. Porque eu também era uma pessoa, assim, que não queria casamento, não queria muito relacionamento, porque eu pensava, eu vou viver minha vida, eu tenho um trabalho, eu me formei na época em administração, eu também já ganhava bem. Então, eu tinha uma vida aparentemente tranquila. E eu morava sozinho, meu pai e minha mãe faleceram quando eu tinha 18 anos. Aí meu pai casou de novo, eu saí de casa. E meu pai não me dava bola. Passei muitos aniversários, muitas coisas que foram importantes na minha vida. Minha família praticamente não participou. Então, eu era uma pessoa extremamente sozinha. E toda aquela rejeição, todo aquele problema de casamento na minha casa, toda aquela insegurança, eu trouxe no meu coração e isso somatizou em uma síndrome de pânico. Então, eu era uma pessoa extremamente insegura, eu não tinha muitos amigos,
eu não era uma pessoa que abria minha vida com ninguém. É aquela coisa assim, todo mundo me achava muito alegre, muito comunicativa na empresa, mas só eu sabia como eu vivia. Eu era uma pessoa assim muito fragilizada, eu não confiava nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu era uma pessoa que buscava muito amor, porque, como eu não tive amor em casa, não me sentia amada pelos meus pais, porque, como meu pai era uma pele um pouquinho escura e a minha mãe era italiana, e eles me chamavam de negreta quando eu era criança. Então, eu fui uma criança assim que eu tinha pavor da família da minha mãe. Assim, eu achava assim um horror ir para a colônia, porque eu era assim menosprezada porque eu tinha uma cor. E italiano dizia: esses brasileiros não sabem trabalhar, brasileiro é isso, brasileiro é aquilo. Então eu ouvia essas coisas e eu fui me afastando da minha família. Eu tinha vergonha da minha família porque eu não gostava deles. Essa que era a realidade. E nessa busca de amor, eu passei a me entregar a muitos homens. Eu tive uma vida de juventude bastante complicada, porque eu queria buscar amor, porque eu queria buscar alguém que me amasse, eu queria buscar alguém que me dissesse que eu... Por que eu nasci? Eu me perguntava muitas vezes, para que eu vou viver? As pessoas não gostam de mim, se a minha família não gosta de mim, por que eu existo? E nesses relacionamentos todos que eu tive, eu encontrei um homem que, quando me conheceu, ele me respeitou muito. Para mim era uma coisa muito difícil. A gente se encontrou naquela empresa e, de repente, assim, ele me tratou com muito carinho. Só que daí, como ele era um cara bastante amoroso, bastante assim respeitador, um cara assim, sabe, aqueles homens que puxa a cadeira, aquela coisa toda que eu não estava acostumada. De repente, assim, eu me apaixonei, mas eu não queria casar porque eu tinha medo. Eu tinha medo de me entregar, eu tinha medo de me relacionar, eu tinha medo de me machucar. E eu tinha toda aquela situação de síndrome de pânico também, e eu disse: meu Deus, não vai dar certo. E, de repente, eu me encontro grávida, e, de repente, a gente casa, e, de repente, eu vejo que eu casei com um homem que bebia demais, que ele não controlava. Daí eu pensei, a mesma coisa que minha mãe. Meu pai bebia, meu pai jogava, só que o Renato não gostava de jogar, mas meu pai bebia, meu pai jogava, e, de repente, a minha mãe, com 40 anos, faleceu com câncer fulminante no pâncreas. E aí, de repente, eu pensei, puxa vida, eu vou ter uma vida exatamente igual a da minha mãe. A minha mãe também casou grávida de mim. Eu casei grávida com um homem que bebe, que não me dá bola, que, de repente, agora, depois que eu casei, eu enxerguei que ele é um homem que gosta mais da bebida do que de mim. Como é que vai ser minha vida? Comecei a brigar. Nós tínhamos brigas terríveis dentro de casa, tanto que o Júlio César, ele adquiriu bronquite asmática em função da insegurança que nós tínhamos dentro do nosso lar. Dava crises terríveis no Júlio César, que ele não conseguia caminhar daqui até essa divisória, e a gente com aquela angústia dentro do coração, e achava que ia perder meu filho. Aí a gente teve uma falência e nada dava certo, a gente achava que não. E eu pensei, bom, eu tenho o mesmo futuro que a minha mãe. O mesmo futuro. Meu casamento vai ser um casamento falido. Eu tenho tudo para... Eu sou uma pessoa extremamente nervosa, tenho síndrome de pânico, só vivo bem com remedicação. E eu, visualizei assim a minha vida como um caos. E eu não tinha nenhum tipo de consideração pelo Renato também, porque ele bebia, mas eu não entendia, porque ele também tinha vindo de uma casa que o pai dele também falava que ele era adotivo, ele tinha mágoas no coração, ele tinha uma insegurança, o pai dele sumia, bebia, tinha outras mulheres. Então, imagina, 2 pessoas com relacionamentos extremamente difíceis se uniram e a gente não sabia tomar decisão, a gente não sabia conversar, nós não sabíamos superar as nossas dificuldades. Ele tinha uma carência, eu tinha outro tipo de carência, e nós não conseguíamos suprir a carência um do outro. Então, imagina como é que era a nossa casa. Mas teve um dia que eu fui num chá da Donep. Me convidaram, nós estávamos morando em Curitiba, e, de repente, naquele chá, alguém disse que
tinha jeito, que o Jesus, que aquela pessoa tinha entregado a sua vida, podia fazer toda a diferença na nossa vida. E eu me entreguei. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu entreguei de todo o meu coração. De todo o meu coração. Não era religião, não era nada. Era um Deus vivo que está escrito na Bíblia, que Ele morreu pelos nossos pecados. E, de repente, aquilo entrou dentro do meu coração de uma maneira tão forte. E eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a falar de Jesus para o Renato. Gente, eu era uma pessoa que eu não sabia lidar nem com os meus filhos. Eu tinha medo de pegar no colo Juliana, Carolina. Eu tinha medo de abraçar os meus filhos. Eu tinha medo de dizer que eu amava. Eu vi o Renato brincando com as crianças, dizer como é que ele pode se doar assim. Eu tinha medo de amar. E, de repente, quando eu conheço aquele Jesus que me apresentaram naquele chá, eu começo a abraçar tantos os meus filhos, eu começo a beijar tanto que eles me apelidaram de monstro do beijo. Porque, sabe, eu comecei assim, eles eram crianças, 5, 6 anos de idade, e eu queria fazer tudo que eu não fiz naquele tempo. Eu rejeitei minha filha também, porque eu tive um relacionamento muito difícil com a minha mãe, daí eu pedi perdão para a Ana Carolina. Aí, de repente, eu e o Renato pedimos perdão para o Júlio César, porque ele foi concebido fora do casamento, pelos terrores que ele via dentro de casa. De repente, ele foi curado instantaneamente de bronquite pelo perdão. Eu pedi perdão pelo meu passado, eu pedi perdão para o Renato, pelas nossas brigas. Eu pedi perdão pelo meu passado. E a gente, sabe, naquele momento que a gente começou a buscar Jesus, Ele começou a entrar na nossa casa e fazer toda a diferença na nossa vida. Sabe, Jesus não é religião. Jesus é um estilo de vida. Porque muitas vezes a gente tem uma vida que não vai para frente porque a gente não perdoa. Porque a gente lembra do passado. Aquelas coisas que machucaram, aquilo que a gente ouviu. Isso tudo limita muito a nossa vida. Porque a gente vai muitas vezes enfrentar desafios e a gente não aprendeu de casa a enfrentar desafios. A gente não viu as pessoas enfrentando os desafios. A gente não cresceu ouvindo que a gente podia, que nós éramos importantes. Hoje em dia eu falo para os meus filhos, vocês são pessoas importantes, vocês são pessoas capazes. Eu não ouvia isso dentro da minha casa. E, de repente, com a palavra de Deus me ensinando, eu comecei a ser uma mulher sábia, uma mulher que eu pude amar o meu marido, e por isso ele mudou. Agora ele conta o resto. Eu até brinco com a Elisete às vezes, que ela vem aqui na frente e ela fala assim que eu era um cara que bebia. E eu até um dia disse para ela, digo, Elisete, tu tá menosprezando a minha capacidade de tomar uma cervejinha. Eu não bebia, eu bebia. Então a coisa era complicada. Mas a nossa vida, como puderam perceber, era uma coisa muito atribulada. E a nossa vida foi passando. Eu entrei nessa empresa multinacional daí em Curitiba e em 1995 eu fui convidado para ir ao Japão fazer um curso. Ficar 30 dias no Japão. E eu montei um plano. Digo, eu vou e não volto. Eu estava indo com um visto, tudo legalizado, tudo certinho, para ficar pelo menos 90 dias legalizado no país, sem problema nenhum. Digo, em 90 dias eu me coloco no Japão, me organizo, legalizo a minha situação lá e fico por lá. Um dia, se der tudo certo, eu volto buscar minha família e está tudo bem. Quando eu embarquei no avião em São Paulo, para São Paulo a Tóquio, a aeromoça veio receber a gente com uma bandeja de drinks de boas-vindas. E eu já peguei um copo de champanhe, uma taça de champanhe, digo, essa vai ser a viagem especial. Eu fui literalmente bêbado de São Paulo a Tóquio. Cheguei em Tóquio 26 horas depois de viagem, eu estava completamente bêbado quando cheguei em Tóquio. Chegando no Japão, fui até Nagoya, onde eu ia fazer o curso, fiquei lá. Quando eu cheguei em Nagoya, foi numa sexta-feira, no sábado de manhã eu estava andando nas ruas de Nagoya, vendo aquela cidade muito bonita, tudo muito interessante. De repente eu me paro com uma saudade de casa.
saudades da Elisete, das crianças, saudades do Brasil, saudades de ouvir alguém falar uma língua que eu entendia, de olhar uma placa e poder ler uma propaganda. Digo, eu vou embora. Mas eu tinha chegado na sexta, isso já era sábado, eu tinha mais 30 dias para ficar lá. Lá eu encontrei pessoas de 27 países diferentes e descobri que essas pessoas lá tinham exatamente os mesmos problemas que eu tinha. Problemas na família, apesar de nós falarmos línguas diferentes. Quando nós estávamos no curso, todo mundo falava inglês. Quando nós íamos tomar cerveja ou íamos jantar, aquela coisa toda, e o pessoal começava a ficar alterado, cada um falava o seu idioma. Nós éramos de 27 países diferentes, como Tailândia, Malásia, Inglaterra, México, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, enfim, tinha de diversos lugares, Brasil, e nós falávamos, cada um o seu idioma, e nós nos entendíamos. Isso que era a coisa mais interessante. E aí eu percebi que alguma coisa faltava neles e faltava em mim. Alguma coisa está errada. Voltei para Curitiba, voltei para o Brasil, e digo, agora eu vou acertar minha casa. Vamos nos organizar, vou arrumar minha vida. Os problemas eu deixei lá no Japão. Enganei-me. Quando eu cheguei em Curitiba, eles já estavam me esperando. 1, 2 semanas depois que eu estava em Curitiba, estava do mesmo jeito. Mesmos problemas. Um final de semana, nós estávamos assando um churrasco, comendo uma carne, tomando uma cervejinha. Aí um rapaz que estava no churrasco, ele foi e disse, Renato, tem uma associação aqui em Curitiba, que ela é a tua cara. Eu digo, que associação é essa? É a Associação de Homens de Negócio, ponto. Esqueceu do E e o P lá, Associação de Homens de Negócio. Só isso. E aí ele me disse, olha, essa associação tem a tua cara. Inclusive, o Tafarel, goleiro da seleção brasileira, e goleiro do melhor time lá de Porto Alegre, também faz parte desta associação. Eu digo, poxa, eu vou lá. Vou conhecer essa associação. Mas daí eu falei para a Elisete. Digo, descubra aonde que é essa associação. O que é essa associação? E ela descobriu. Eu cheguei em casa, ela me disse, vai ter um chá. Sábado que vem, mas esse chá é só para mulheres. Ela foi no chá, ela voltou para casa diferente. E ela trouxe um exemplar desta revista, A Voz. E me deu para eu ler. Eu peguei, olhei e achei muito interessante. Mas ao mesmo tempo que eu achei interessante, eu digo, puxa, aqui tem muita mentira. Tem muita coisa aqui que não é assim. Que a coisa acontece como um passe de mágica. Não pode. Ainda perguntei para ela. Aí eu olho a revista e vejo aqui que dizia assim, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Eu fiz uma pergunta para ela. Essa associação é daquele povo que anda na rua com uma Bíblia debaixo do braço? Ela disse, é. Eu peguei a revista e entreguei para ela. Digo, então pode ficar para ti, eu não quero. Eu não me envolvo com isso, eu não quero saber de nada disso, eu não preciso. Eu não tenho necessidade de nada. Eu estou bem. Aí ela foi e me disse assim, mas sábado próximo vai ter um café da manhã, só para homens. Tu me convidou para conhecer essa associação, me forçou, entre aspas, a ir no chá, eu quero que tu vá no café. Eu fui no café da manhã, ouvi um testemunho de um empresário lá de Curitiba, que já esteve aqui em Porto Alegre algumas vezes, o Paulo Pigato, creio que alguns dos senhores já ouviram o testemunho dele, ouvi a história dele lá e achei muito interessante. Cheguei em casa, peguei o meu copinho, enchi de uísque e um Demberg e falei para Elisete, olha, Deus fez uma coisa na vida daquele cara lá interessante. E eu dizia para mim, se Deus mudou a vida dele, que era muito pior do que a minha, eu sempre achando que eu era melhorzinho, que era muito pior do que a minha, pode mudar a minha também. Tá bom, mas continuei da vida daquele mesmo jeito. Passado um tempo, eu fui nesse café, nos convidaram para um jantar como este aqui. Aí era o casal. A Elisete me perguntou, nós vamos no jantar?
Digo, vamos no jantar, sim, mas eu tinha convicção de que eu não iria no jantar. Digo, eu não vou no jantar. Eu vou lá no jantar, a gente começa a se misturar muito com esse pessoal, a gente começa a gostar. E eu vou começar a frequentar muito essa associação e não é uma coisa boa para mim, não quero. Naquele dia do jantar, acordamos no sábado pela manhã, 31 de agosto de 1996. E eu fui, ela me perguntou, vamos no jantar? Digo, não vou, não quero saber, não vou no jantar. E aí eu chamei o Júlio e a Ana, os nossos filhos, e disse para eles, hoje eu vou fazer o almoço. Sempre gostei de cozinha, faço o simples. E aí fui fazer, e daí perguntei para eles, o que vocês querem comer? Bife com batatinha frita. Digo, excelente, vou fazer. Mas a minha ideia era o seguinte, eu vou fazer o almoço e vou tomar o meu aperitivozinho. Peguei o meu copinho, enchi, litrinho de uísque, 1 litrinho de Lindenberg, e fui tomando. Tomei 1 litrinho de uísque, tomei meio litro de Lindenberg, peguei 20 garrafas de cerveja e coloquei na geladeira. E fui bebendo. E pensando, eu vou chegar no final da tarde, à noite, eu estou literalmente embriagado. A Elisete não vai sair comigo. Ela não gostava que eu bebesse em público, quanto mais ela me pegar em casa e sair de casa comigo bêbado para ir num evento onde eu sabia como funcionava. Digo, as pessoas vão estar bem arrumadas, um evento bonito, pessoas diferentes. Digo, ela não vai me levar lá. Eu me enganei. Ela ligou para as mulheres da associação e as mulheres disseram para ela, traga ele do jeito que ele estiver. E eu fui daquele jeito no jantar. Quando nós chegamos no evento, na recepção, como tinha aqui essa recepção, as mulheres que estavam na recepção disseram assim, puxa, a Elisete veio e trouxe o marido dela. Eu digo, puxa, todo mundo aqui já me conhece, estou famoso. E aí a pessoa foi assim, chame a coordenadora do capítulo da Donep, lá de Curitiba, do capítulo 005, que ela quer conhecer ele. Aí eu ainda pensei comigo, digo, tudo bem, deixa que ela venha aqui, ela vai me ver hoje aqui, nunca mais essa mulher vai me ver aqui. Eu estava parado assim na frente da mesa, na recepção, e a mulher estava mais ou menos uma distância, como daqui à mesa lá, mais ou menos. E ela começou a se aproximar de onde nós estávamos. E eu olhando para ela, quando eu olhei para aquela mulher se transformou na minha frente. Ela ficou como se ela tivesse colocado uma capa de prata, toda de prata no corpo dela, e em cima, na cabeça dela, uns 2 metros acima, vinha uma luz dourada com ela. E eu fiquei olhando para aquele quadro, mas eu percebi, e eu olhava para as pessoas que estavam ao meu redor, eu percebi que ninguém via. E eu ainda pensei, digo, e eu que estou bêbado, ela está vindo ali, a mulher se transformou, e ninguém vê. Digo, mas o que é isso? E ela continuou vindo na minha direção. Quando ela chegou onde eu estava, a Elisete me apresentou para ela. E aquela mulher me deu um abraço. E ela deu um passo assim atrás. E eu fiquei parado ali. Eu fiquei, como eu estava quando ela se afastou de mim, eu fiquei sóbrio. Do mesmo jeito que eu estou aqui nesse momento. Totalmente sóbrio. Desapareceu todos os sintomas da embriaguez, desapareceu tudo, completamente. Eu me assustei. Porque daí a luz mudou, as pessoas ficaram diferentes, a iluminação, o perfume no ar que tinha era uma coisa indescritível. Eu olhei para a Elisete e disse para ela, eu quero entrar nesse salão e eu quero ver o que tem aí dentro. Tem alguma coisa diferente. Eu ouvi um empresário falando lá na frente, como eu estou aqui nesta noite, e esse empresário no final fez um convite. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer fazer um negócio espetacular? Você quer mudar a tua história? Eu levantei a mão e digo, eu quero. Eu fui à frente, entreguei a minha vida, a minha casa, a minha família para o Senhor Jesus, e Ele começou a mudar. Fomos embora, cheguei em casa, domingo ao meio-dia, Elisete fez um almoço, e eu me lembrei, vou tomar uma cerveja. Abri a geladeira, será que sobrou alguma? Abri a geladeira, eu tinha colocado 20, abri a geladeira, tinha 4, eu tinha tomado 16 na tarde anterior, sozinho. Peguei a garrafa, coloquei em cima do balcão na cozinha, peguei o abridor, eu fui abrir, eu olhei para aquela garrafa assim, não quero isso aqui. Guardei, o Senhor me tirou o desejo, a vontade, tudo,
e eu não bebi mais. Digo, poxa, esse Jesus é bom, faz coisas interessantes. Mas só que o nosso relacionamento estava literalmente quebrado. Nós precisávamos conversar. Nós um dia sentamos, passamos a nossa vida a limpo. Eu pude pedir perdão para ela, porque eu achava que só ela era o meu problema. E eu pedi perdão para ela, porque o perdão é uma coisa mágica. Quando você pede e libera o perdão, aquilo faz maravilhas na tua vida. Eu pude pedir perdão para Elisete e ela me pediu perdão também. Nós nos perdoamos e restauramos a nossa casa. Nós nos sentamos um domingo à tarde, isso lá em 96, 97, sentamos um domingo à tarde com o Júlio e a Ana Carolina, colocamos o Júlio César e a Ana Carolina pequenininhos no sofá, conversamos com eles, contamos a nossa história, pedimos perdão para os nossos filhos. Naquele momento que nós pedimos perdão para o Júlio César, principalmente porque ele tinha sido concebido fora do nosso casamento, como a Elisete comentou, ele foi curado da bronquite asmática. Ele se transformou, ele virou um outro menino. Só que ele tinha um probleminha de estatura, que o pediatra, desde que ele nasceu, o pediatra disse que ele ia ter no máximo 1,70 m. Eu tenho 1,73 m. E ele me abraçava e ele dizia que ele queria ser mais alto do que eu. Eu digo, filhão, eu sei quem pode fazer você crescer. Digo, vá lá no teu quarto, fala com o Papai do Céu, diz assim, Jesus, eu quero crescer. E diz para ele quanto tu quer, que altura você quer. Ele saiu correndo, foi até o quarto dele, fechou a porta. Eu não sei o que ele falou, eu sei que dali a pouco ele começou a crescer. Ele está com 1,83 m. Aí ele me falou depois que ele pediu para o Senhor 1,82 m. Deus faz sempre um pouquinho além, deu 1,83 m. Então esse é o Deus que nós servimos. Nós nos relacionamos, nosso relacionamento foi transformado de tal forma que nós pedimos perdão para nossa filha, pedimos perdão para a Ana Carolina. A Ana Carolina nos perdoou, porque a gente tinha feito muitas coisas erradas. Mas eu falei lá no início, que a gente fala coisas para as crianças que são complicados. E como o meu pai me falava que eu era um filho adotivo, aquilo me incomodava, aquilo me doía. Eu uma noite pude perdoar o meu pai. Eu não pude falar com ele porque ele não estava mais aqui, ele já tinha falecido. Eu pude perdoar o meu pai e se ele estivesse na minha frente eu ia pedir perdão para ele também, porque eu também não fui esse filho que eu achava que eu tinha sido. Hoje para mim isso não tem a mínima importância. Então foi coisas que eu sempre falei para os meus filhos, sempre procurei dizer para eles que eles são mais do que vencedores, porque eles têm Jesus, eles têm Cristo na vida deles, e nós hoje temos na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Que nós não viemos aqui em Porto Alegre para falar para você trocar de religião. Se você trocar de religião, não vai resolver absolutamente nada na tua vida, nada vai mudar. Trocar de religião é como você pegar esse paletó escuro e colocar um paletó preto, branco, não muda nada. Muda sim na tua vida se você abrir o teu coração, que ele tem uma porta. Nessa porta do teu coração, ela está trancada por dentro. Só você é que pode abrir. Se você abrir essa porta e deixar o Senhor Jesus entrar no teu coração, ele vai transformar a tua vida. Ele vai transformar a tua casa. Hoje eu tenho prazer de chegar em casa. Eu volto no Japão depois desse jantar. Sou convidado novamente para ir ao Japão. Chego no avião, se repete o mesmo ritual. Recepção com uma bandeja de boas-vindas. Eu peguei um suco de laranja e entrei no avião. A aeromoça me olhou, disse, esse cara não vai incomodar na viagem. Porque bêbado incomoda dentro do avião. Imagina 26 horas dentro do avião. Aí eu pude ver o que eu fiz na viagem anterior. Naquela viagem, eu fui tratado totalmente diferente, porque eu estava sóbrio. Eu entendia, eu estava fazendo as coisas diferentes. Então hoje, você vai pensar assim, mas e os problemas da tua família? Nós temos problemas, só que hoje nós aprendemos até a brigar. Que eu aprendi, a duras penas, olhar nos olhos dela
e dizer, agora fui eu que errei. É difícil, é complicado. Ainda mais você que saiu lá de São Luís Gonzaga, como diz aquele poema do Jaime Caetano Brown, eu sou lá de São Luís Gonzaga, não me assusto por nada. Você olhar para ela e dizer, não fui eu que errei, eu quero te pedir perdão, é muito difícil. Mas o Senhor Jesus foi transformando o meu coração de tal forma, foi mudando o meu relacionamento com a Elisete, com as crianças, com as pessoas. E a coisa mudou. Por isso que nós temos o privilégio, temos o prazer de nos deslocar numa segunda-feira, lá de Curitiba, vir aqui contar essa história daquilo que Jesus pode fazer na tua vida, na tua casa, principalmente nos teus negócios, quando você deixa Ele ser Senhor da tua vida. Eu convido agora os senhores e as senhoras para se colocarem em pé, por gentileza. Eu gostaria de fazer uma oração de agradecimento a Deus por nós estarmos aqui nesta noite, por nós termos vindo a este jantar, pela oportunidade que o Senhor Jesus nos deu de nós estarmos num evento como este, pelo ministério da Adonep e por você, pela sua casa, pela sua família, porque você veio aqui nesta noite. Se você quiser, aí onde você está, curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu te garanto que não vai acontecer nada agora. Não vai mudar nada, não tem nenhum mistério, nada. Mas então por que curvar a cabeça e fechar os olhos? Porque nós estaríamos nos ligando diretamente ao trono da graça do Senhor. E quando nós reverenciamos alguém, Ele gosta, principalmente se for o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, eu quero neste momento, Senhor, te agradecer por tudo o que aconteceu aqui nesta noite. Te agradecer, Senhor, pelas pessoas que saíram das suas residências, saíram do aconchego do seu lar, para vir até aqui, Senhor, jantar conosco, ó Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada família, Senhor. Eu quero te pedir, ó Paizinho querido, Paizinho amado, Espírito Santo do Senhor, derrama uma gotinha do teu bálsamo de transformação, do teu bálsamo sarador em cada vida aqui presente, Senhor. Dá-nos, ó Paizinho querido, Paizinho amado, sabedoria. Dá-nos conhecimento e nos dê estratégias sobrenaturais. Tudo isto, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço para a honra, para a glória do santo e do maravilhoso nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma outra oração. Nós vamos fazer uma oração entregando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, os nossos sonhos, principalmente os nossos sonhos, nas mãos do Senhor Jesus. Aí onde você está, eu gostaria de que você repetisse comigo esta oração, em voz alta, que diz assim: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero neste momento pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, por tudo aquilo que eu tenha feito contra o Senhor, consciente ou inconscientemente, e quero declarar que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Amém. Graças a Deus. Aí onde você está, quem é que fez esta oração crendo que o Senhor mudou de verdade? Ele pode mudar de verdade a sua vida. Quem que fez essa oração hoje, desta forma? Eu só quero que você levante a mão. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Muito bem. Amém. Muito bom. Graças a Deus. Muito bem. Eu gostaria de dar um abraço em todos vocês que ergueram as mãos. Só que eu vou ter dificuldade de entrar aí no meio das mesas, e eu tenho um presente aqui para entregar para vocês do capítulo 004, eu quase falei o 5, 004 de Porto Alegre. Então eu gostaria que você viesse aqui, que eu quero te dar um abraço
e quero te entregar esse presente. Por favor, venha até aqui. Depois que eu vim, comecei a fazer campanha aqui na Deus é Santo, na igreja do pastor Darcy. Eu tinha um mioma, fazia 2 anos, já estava marcada a cirurgia. E hoje, graças a Deus, comecei a fazer as campanhas e não precisei fazer a cirurgia mais. E Deus tem me abençoado muito na vida financeira. Consegui quitar a minha casa. Comecei a fazer o telhado da minha casa e não conseguia forrar. Depois que eu comecei a fazer as campanhas aqui, nas quarta-feiras, consegui até forrar minha casa, que eu fazia 3 anos que eu fiz o telhado e não conseguia forrar. Graças a Deus. Recebi uma causa na justiça também, fazia 1 ano que estava na justiça. Eu recebi menos de 1 ano, que o advogado falou que ia levar 3 anos para receber essa causa. E eu, em menos de 1 ano, consegui receber essa causa. E era essa minha bênção em nome de Jesus. Eu recebi uma benção aqui que eu fiz para receber a aposentadoria e meu esposo também recebeu a aposentadoria dele por uma campanha que ele fez aqui. Deus o revelou e usando o pastor Darcy Messias. Meu nome é Raquel, faz 9 meses que eu estou frequentando a igreja de Deus é Santo. Recebi muitas bênçãos desde o momento que eu vim. Quando eu estive, a primeiro dia que eu vim para a igreja, eu estava no fundo do poço. Realmente que Deus mudou a minha vida. Hoje eu faço a campanha da prosperidade, né? Inclusive até eu estava desempregada, meus filhos estavam desempregados. Hoje eles estão trabalhando, inclusive até eu também. Deus me deu um emprego para meus filhos, para mim, né? A cura do câncer no útero, curada. Meu filho também, o nenê também que ficava doente. Ao chegar na igreja pentecostal Deus é Santo, minha vida mudou totalmente, financeira, espiritual, materialmente. Olha o que essa mulher fala. Olha o que essa mulher conta. Ela disse: a minha vida mudou completamente quando eu cheguei na igreja. Muito bem, isso que aconteceu aqui nesta noite está escrito na Bíblia. A Bíblia é um livro maravilhoso, é um manual que o fabricante nos deu. Todo o automóvel, todo o eletrodoméstico, todo o equipamento importante que você compra, vem com um manual do fabricante. E nós também temos um manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada. Ela nos ensina como tratar a esposa, como a esposa tratar o marido, como fazer negócios. A gente acha que comprar e vender sem nota não tem problema. Lá na Bíblia diz o contrário. Então todas essas coisinhas vai nos ensinando. E a nossa vida fica diferente. Porque o Senhor Jesus hoje, Ele entrou na vida de cada um de vocês. Quando Ele levantou a mão, a portinha do coração que estava trancada, que tem um espaço dentro do coração que só cabe Jesus. Não cabe absolutamente mais nada, não cabe dinheiro, não cabe droga, não cabe álcool, não cabe sexo, não cabe nada. É só dele. Esse lugarzinho foi ocupado agora. E vocês vão ver a diferença que vai fazer na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, a partir de hoje. Você vai ver. Amanhã de manhã, quando você acordar, você vai acordar diferente. Como eu acordei naquele domingo pela manhã, dia 1º de setembro de 1996. Eu senti que alguma coisa tinha mudado na minha vida. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui na frente e dizer que o meu presente que o Senhor me deu está ali. E eu não tinha isso. Foi Jesus quem fez. Então vocês vão me permitir agora fazer mais uma oração de agradecimento a Deus pela vida de vocês, porque é um momento espetacular. Tem festa no céu nesse momento. Se um só tivesse vindo aqui na frente, já teria festa. Imagina com tanta gente, quanta festa está tendo lá agora. Senhor e meu Deus, Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Senhor, neste momento, uma bênção especial sobre cada uma destas pessoas que estão aqui na frente, Senhor, que neste momento disseram: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, nesse livro que ninguém pode apagar, com essa tinta especial do Senhor, ó Pai. Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, neste momento, a vida de cada uma destas pessoas, para que o Senhor tome conta. Espírito Santo do Senhor, dê sabedoria, dê conhecimento, dê estratégias sobrenaturais para cada uma destas pessoas, Senhor. Tudo isso é para a honra, para a glória do santo e do maravilhoso nome de Jesus. Amém. Eu quero dar mais um abraço em cada um. Mestre, eu preciso de um